Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste aqui na tribuna da Câmara, no plenário, público que nos assiste pela TV Câmara e que nos ouve pela Rádio Câmara. Olha, o vereador Cabello aqui esteve agora há pouco, tecendo aqui vários elogios à figura do presidente da Coab, mas ao contrário do que ele falou, eu vou, na verdade, mostrar aqui a todos e a todas mais uma conta, prestação de contas da Coab do ano de 2014, porque o Tribunal de Contas ele tem todos os trâmites para depois ter a decisão final. Mas aqui nesse próprio relatório já fala que as contas de 15, 16 e 17 estão na mesma linha, ou seja, as contas de 2014, que é a sentença que eu tenho em mãos, foram reprovadas. Está reprovado. Uma série de irregularidades, vereador Cabello. Eu sei que o senhor pode pontualmente defender o senhor presidente daquela companhia em algumas questões que diz respeito a uma retomada de casas ou um parcelamento de dívida, que esse é o papel dele. Ele administra ainda 8 mil contratos. Então, cabe a responsabilidade da companhia, obviamente, buscar que essas pessoas que ainda são mutuários, que eles paguem em dia a prestação. Esse é o papel dele. Ele está certo, o senhor está correto nisso aí. Agora, por outro lado, nós temos que analisar a companhia como um todo. Então, eu tenho aqui, sobre os registros contábeis, inadequação de registros contábeis, observado pela auditoria. Índice de liquidez e endividamento. Só para se ter uma ideia, hoje, no índice de liquidez imediata, a sociedade, para cada R$1 de dívida, ela dispõe de 1 centavo para saldá-la. Ou seja, uma companhia que tem a sua morte certa. O problema é só o tempo. A hora que findar os contratos que hoje ela administra, a companhia não tem mais receita. Acabou a receita. Hoje, o déficit da companhia anual é em torno de 30 milhões. É 30 milhões por ano. Ainda bem que a prefeitura não fez nenhum aporte financeiro, embora tenha previsão na lei orçamentária anual. Mas o que eu quero deixar bem claro é que, mesmo com os cortes realizados pelo presidente Gasparini, que hoje conta com 66 funcionários na companhia, que ainda é muito, só para se ter uma ideia, desses 66 funcionários, 9 são advogados. Então, será que nós temos, assim, num critério, não, quase 15% do seu quadro, necessariamente tem que ser advogados? A companhia não vai construir mais nenhuma palafita em Bauru. Nenhuma. Porque hoje os programas habitacionais estão direcionados pelo governo federal no Minha Casa Minha Vida e pelo governo estadual, que é o problema do CDHU, que é o Casa Paulista. Fora isso, a companhia não tem espaço em lugar algum no mercado, na construção. Então, por mais que a gente tente encontrar uma solução, é difícil. E para que todos saibam, esse relatório, que é encaminhado para a Câmara Municipal, ele é entregue para a Comissão de Fiscalização, a quem deve adotar as medidas pertinentes que cabe como atribuição da comissão. O Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967, que foi dito aqui recentemente quando a dona Tânia apresentou aqui um pedido de processante para o prefeito, em razão do crime de responsabilidade, lá no artigo 4º, onde nós temos as infrações políticos-administrativas de prefeitos municipais, sujeito ao julgamento pela Câmara Municipal, com a cassação do mandato, lá no inciso 8 diz o seguinte: ao prefeito, omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da prefeitura. A Coab é uma sociedade e que a prefeitura é o seu sócio majoritário. Quem é que destitui, quem é que designa a diretoria da Coab? É a prefeitura, é o prefeito. É ele que está se omitindo em relação
as rendas, os bens e os direitos dessa companhia. Porque se você acumular 30 milhões por ano, vai chegar uma hora que quem é que vai pagar essa conta? Somos nós, munícipes, a prefeitura municipal. Por isso que o prefeito municipal tem sim responsabilidade em relação à Coab. Não adianta falar que não tem, porque tem, está aqui. Muito bem. Vamos a outra irregularidade e ilegalidade do senhor prefeito. Lá no mesmo artigo 4º, no inciso 7, diz lá assim, ó, crime de infração, infração política administrativa, sujeita à cassação do mandato. Praticar contra expressa disposição de lei, ato de sua competência. Sabe por que eu estou falando isso? Quando o prefeito, por meio de decreto, ele aprovou e concedeu o aumento na tarifa de ônibus, de R$ 3,80 para quem usa cartão para R$ 4,20, aumento de 10,5%, e quem paga no dinheiro de 4 para 4,20, aumento de 5%, levando em consideração que 80% dos usuários utilizam o cartão, a média ponderada foi de 9,65%. Aonde que estão as ilegalidades em tudo isso aí? Aqui. Eu tive a oportunidade de ler o processo que foi entregue aqui ao vereador Manuel Lozilla durante a reunião da Comissão de Obras, pelo presidente da Indurb, e lá nós detectamos algumas irregularidades. Quer ver uma delas? Embora o conselho de usuários seja opinativo, consultivo, o conselho de usuários, segundo uma lei que o prefeito Antônio Iso Filho aprovou na sua gestão, a finalidade desse conselho, dentre elas, é a de opinar pelo aumento da tarifa de ônibus. Aí, o presidente da Indurb escreve no documento que esse conselho está em desuso, está inativo. E aí, para justificar que foi dado conhecimento a algum conselho, chamaram o Conselho Municipal de Mobilidade, que não tem essa atribuição. Então, quando a Indurb chama o Conselho de Mobilidade para fazer as vezes do Conselho de Usuário, ela está agindo de forma irregular, ilegal. E o Conselho Municipal de Mobilidade não tem competência nem sequer para opinar. Então, um requisito fundamental para que o prefeito possa aumentar o valor da tarifa de ônibus era ter submetido ao Conselho de Usuários. Sabe por que não tem Conselho de Usuários? Porque não querem. Porque na lei prevê 38 entidades. 38 pessoas de várias entidades. De várias entidades. Mas por que não chama? Não chama porque não tem interesse em montar o Conselho de Usuários. Quer ver outra irregularidade? Quer ver uma outra? O parecer jurídico, aliás, só para continuar, nessa mesma linha, o parecer jurídico, assinado pela procuradora Marina, ele diz exatamente o seguinte, que não pode o conselho de usuários ser suprimido pelo Conselho de Mobilidade, a não ser que tenha uma alteração na lei. E isso foi para a prefeitura, mas sabe o que fizeram com o parecer da procuradora? Nada, ignoraram, como se nada ela tivesse escrito. E ela escreveu e está nos autos. Então ali está um flagrante de ilegalidade. Quer ver outra coisa, que ao meu ver é ilegal? A comercialização, a organização e a venda de bilhetes não pode ser feito pelas concessionárias, tem que ser pelo poder concedente, tem que ser pela prefeitura. Sabe por quê? Porque a prefeitura é ela que faz a arrecadação, retém 5% que é direito dela e devolve aquilo, o restante, para as empresas. Cadê essa Câmara de Compensação? Não tem. Sabe quem que administra a venda dos bilhetes? As próprias empresas. Sabe quem que administra o controle de número de passageiros? As próprias empresas. E aí, quando
apresenta-se uma proposta para o prefeito para falar, olha, quanto que vai custar a passagem aqui? Ele pega lá o número, o custo operacional e divide pelo número de passageiros. Aí chega o número 4,17. Agora, sabe como e quanto, como que chegaram a esses valores? Não se sabe, porque esse documento está na mão do senhor Alexandre, foi entregue para ele hoje, não mostra em momento algum como se chegou a esse custo. Por isso, o aumento da tarifa de ônibus em Bauru, além de abusivo, é ilegal e constitui uma infração político-administrativa sujeito à cassação do prefeito. Obrigado, senhor presidente.